Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de dicas da professora Márcia Santos. E a dica desse vídeo é sobre o filtro avançado do Excel. Como nós sabemos, o filtro avançado é um excelente recurso do Excel, porque permite eu filtrar dados utilizando vários critérios e mais ainda ele permite que eu extraia os dados da minha base de dados, ou seja, eu não preciso alterar a minha base de dados, eu não preciso mexer na minha base de dados, porque eu posso extrair somente aqueles dados que me interessam e colocar numa outra planilha, por exemplo, tá? Então, ele é super útil, super versátil. E a gente tem um recurso ao utilizar o filtro avançado, que é a opção de extrair da minha base de dados somente aqueles campos que realmente me interessam. Como assim, prof? Vamos lá. Vamos entender melhor como funciona esta opção. Então, notem, eu estou aqui com uma base de dados, ela não é muito grande, né? Mas tem algumas linhas, tá? Ela vai até a linha 238, ok? E aqui ao lado eu vou criar a minha área de critérios para aplicar o filtro avançado. Um dos primeiros passos para a gente utilizar o filtro é definir qual que vai ser os critérios que eu vou utilizar. Eu posso copiar todo o cabeçalho, todos os títulos dos meus campos, né? E usar como critérios, ou eu posso utilizar somente aqueles campos que realmente me interessam. Eu vou colocar aqui ao lado, por exemplo, região e produto. Então, vamos supor que eu queira filtrar todos os dados da região R001 e qual o produto? Coca-Cola. Cuidando, né, para escrever exatamente como está aqui, tá? Eu vou agora, nesse momento, inserir uma nova planilha, porque o resultado deste filtro eu quero introduzir nesta planilha, tá? Então, aqui eu vou renomear, vou colocar aqui R001, que é a região, e o produto Coca-Cola, ok? Feito isso, eu vou vir aqui na guia dados e vou acionar o filtro avançado. Ele abre essa janela que a gente já conhece, tá? Eu vou selecionar esta opção que eu quero copiar para outro local. E qual é o intervalo da minha base de dados ou da minha lista? Então, vou clicar aqui, vou recolher a minha janelinha e vou vir aqui e selecionar toda a minha base de dados. Pronto. Voltando aqui para nossa janela, eu vou informar agora qual que é o intervalo de critérios. Então, vou clicar aqui, ele sempre vai voltar para a planilha ativa, certo? Então, aqui eu vou recolher de novo a janela e vou voltar aqui na guia anterior e selecionar a minha área de critérios. Pronto. Voltando aqui, eu vou informar a partir de que célula eu quero a extração dos dados filtrados. Então, vou clicar aqui na célula A1 e vou clicar em OK. E aqui está o resultado. Então, vejam que, nesse caso, como eu não especifiquei nada, ele trouxe todos os campos da minha base de dados e todos os registros referente aos critérios que eu utilizei. Então, a gente pode ver aqui que eu só tenho o produto Coca-Cola e da região R001, tá? Bom, mas vamos dizer que nesse caso não me interessa alguns dados. Por exemplo, a região e o produto, eu já sei que é R001 e Coca-Cola. Então, eu quero saber somente quem é o cliente, tá? E quais são as quantidades compradas, por exemplo, tá? Então, para isso, em primeiro lugar, eu vou selecionar aqui esse resultado e vou limpar os dados. Então, aqui na guia página inicial, eu vou utilizar a borrachinha para limpar tudo. Pronto. E agora, eu vou especificar os campos que eu quero que ele me retorne. Então, na verdade, eu quero o cliente. Vou dar um Ctrl+C aqui e colar aqui. E a quantidade. Então, Ctrl+C, Ctrl+V. Pronto. Vou aumentar aqui um pouquinho, né? Essas duas colunas. E vou vir aqui na guia dados e acionar novamente o filtro avançado, copiar para outro local. O intervalo da lista
vai ser o mesmo intervalo, então toda a minha base de dados aqui. Pronto. Intervalo de critérios também é o mesmo intervalo de critérios. Voltando aqui para cima. Vou selecionar os meus critérios, pronto. E copiar para, bom, eu vou apagar esse dado que eu tenho aqui. Então, quando eu quero que o filtro me apresente somente alguns campos específicos, o que que eu faço? Primeiro lugar, eu vou colocar, eu vou especificar quais são os campos. E aqui no copiar para, eu vou selecionar essas duas células que têm a informação dos campos que eu desejo. E é isso. Agora é só clicar em OK e nós vamos perceber então que eu tenho a minha lista de clientes e as quantidades que foram consumidas, compradas por esses clientes, tá? Então não é necessário sempre extrair todos os campos da base de dados. Se eu desejo só alguns campos, é só especificar e na hora de informar o copiar para, selecionar esses campos que eu desejo, certo, pessoal? Então, essa era a dica desse vídeo. Eu espero que seja útil para vocês e me coloco à disposição para esclarecimento de qualquer outra dúvida. Muito obrigada e até o nosso próximo vídeo.